De volta, o Redação Novo Tempo. Minimalismo. Já ouviu falar sobre isso? Se você nunca ouviu falar, talvez possa ter pelo menos uma ideia, né? Afinal, minimalismo lembra a palavra mínimo. E realmente esses dois termos têm tudo a ver um com o outro. É sobre esse tema que a gente conversa agora e sobre como existe uma onda, talvez, das pessoas buscarem esse minimalismo, né? Quem quer explicar o que é minimalismo? Suzane? Não, pode ser o Leite. Não, eu só ia colocar aqui assim, acho que dá pra gente dividir em duas coisas, né? Porque tem um conceito de minimalismo que a galera que lida bastante com artes, etc., entende um pouco melhor, porque você tem minimalismo no estilo de pintura, não é design, é arquitetura, decoração, etc., música, que aí você tem isso dissecado assim ao longo do século XIX, a gente pode dizer assim. Do século XX. Você tem uma onda nesse momento de um movimento minimalista que é um pouco mais amplo, que é um estilo de vida minimalista. Acho que é desse segundo que a gente está pretendendo falar, né? Acho que a gente não vai conseguir falar muito sobre arte. Eu me preparei para falar de arte. Deixa o Hélio começar, então, Eu ia fazer um contraponto entre o barroco e o minimalismo. Vai Eu lá, vou Hélio, até pode mostrar começar. aqui umas artes que eu faço minimalistas. Em linhas gerais, seria essa ideologia do desapego, né? Então, quando o Leite falou ali sobre o estilo de vida, por exemplo, a casa ser mais clean, ter menos coisas, o guarda-roupa ter só o essencial de roupa que a pessoa precisa, não comprar tudo que vê. É a seguinte pergunta que quem é adepto a essa ideologia faz. Preciso disso? É essencial para mim? Tá faltando? Não tá? Então, não Eu compra. já sou minimalista, então. Você já é minimalista? Já. Explica pra gente As como é isso. roupas do guarda-roupa são poucas, né? O que a gente tem em casa é bem pouquinho também, então já estou nessa onda aí. Você adepta ao movimento, né? Não é falta de dinheiro Pode essa ser. questão? Eu tô entendendo que nem é por livre e espontânea vontade que ele é adepto ao minimalismo. Você também é minimalista. Foi imposta a foi ele, imposta né? a ele. Mas essa questão do minimalismo, quando a gente ouve falar, sem compreender de fato o que significa, a gente tem a impressão que é viver com pouco. E não com o essencial. Né? Tem Então, uma é uma diferença diferença muito grande aí, grande. né? Né? No caso, o Hélio, eu acho que ele está vivendo com pouco e não com o essencial. Bem pouquinho, mas nem um O Hélio guarda-roupinha. adora fazer esse personagem. E isso que a Suzane fala, que é a questão do desapego, é uma coisa muito difícil. Então, quando a gente ouve falar em minimalismo, você pensa, eu vou viver com pouco e vou ter que me desapegar de tudo aquilo que eu gosto. Então, você perde a essência, né? Você não tem a compreensão do que é essencial em termos de roupas, de móveis, de alimentos também, né? Porque a gente comete muitos excessos, calçados, e a gente leva isso para os relacionamentos também. Né? Quais são os relacionamentos essenciais? Quais são aqueles que me fazem bem? Aqueles que eu preciso para me manter quem eu sou e para eu crescer na minha caminhada? Então, é um estilo de vida mesmo, como o Leite falou. Né? Não tem só a ver com compras ou deixar de comprar alguma coisa. Até o próprio trabalho, que é de onde viria esse sustento para poder comprar as coisas. Porque acaba que, não só pela necessidade, né? Tem gente que vai além disso, além da necessidade, começa a trabalhar muito para ter mais dinheiro, ter mais e mais, e acaba não tendo tempo, por exemplo, para os amigos, para a família. Então, quem é adepto dessa ideologia também prega isso, né? Que o tempo, ele é primordial, ele é essencial. E, de repente, quem trabalha muito para ganhar mais e mais e mais, está realmente contradizendo essa ideologia, né? Sabe o que é? Não é só o gastar, é o ganhar também. É interessante isso que a Bettina e o Wagner colocaram, porque assim, existe uma diferença entre você escolher viver com o essencial e você viver com pouco porque você não tem uma outra opção. Porque eu acho que esse conceito minimalista da coisa, ele não está ligado com uma coisa que é imposta a você, é uma escolha. Então, tipo, se eu não tenho a opção de ter muito e eu tenho pouco, não necessariamente você está sendo minimalista, você está tendo pouca coisa, entendeu? Agora, se eu tenho a opção de poder fazer escolhas, e não precisa ser tipo, eu sou rico, então agora eu escolho viver com pouco. Não, às vezes você é uma pessoa que é pobre financeiramente falando, mas você não está triste por isso, né? Então, tipo, ok, eu estou vivendo com... Eu não tenho condição, vamos falar assim, financeiramente, de ter mais coisas, mas eu também não estou com uma ansiedade para ter um monte de coisas. Porque a pessoa pode ser pobre, né, financeiramente falando, e não ter uma cabeça que funciona minimalisticamente falando, entendeu? Ela
tem essa ânsia para ter, ainda que ela não consumo, consiga né? ter, né? Esse é o problema, inclusive, que faz com que, sei lá, quase 70% da população brasileira esteja endividada assim, com débitos atrasados, inadimplentes, porque a pessoa recebe, sei lá, o seu salário mínimo, mas ela quer ter um celular de última geração. O salário mínimo não comporta, as coisas não cabem. Suzane escondeu dela, mas ela não ganha. Mas ela pode comprar isso. Foi por pura opção de poder. Mas aí as pessoas vivem assim, com o pouco, mas querem ter o muito. E correm atrás do muito, recebendo pouco. Não adequa a vida à realidade, né? é contraditório. E quando você entra nesse movimento minimalista, você tem uma condição mental para isso. Né? Então, eu me preparo psicologicamente, emocionalmente, eu quero viver dessa forma. Não é porque a minha condição financeira me impõe isso, mas é porque eu quero viver assim. Então, eu passo a prezar mais o que é importante de fato. O meu tempo, os meus relacionamentos, as coisas que eu compro. E a gente acaba saindo desse fluxo natural que é o consumo, que é o capitalismo. A gente vive em constante busca e corrida por dinheiro, para comprar, para gastar, para ter, para fazer. A gente vive assim. Né? Então, a gente trabalha por isso, a gente vive por isso. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais do minimalismo, eu ainda não sou, talvez eu consiga algum dia chegar a ser, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Espera aí, existem coisas que são importantes e que são essenciais e eu estou deixando de lado por conta de coisas que talvez não sejam tão importantes, não tenham tanto valor. E eu acho que o contrafluxo que o minimalismo propõe é justamente o contrafluxo do consumismo, que não está ligado apenas e estritamente a uma condição financeira individual, mas está ligado a uma questão ampla social, né? Que é o endividamento da sociedade como um todo, mas também poluição, a gente está acabando com os nossos recursos naturais. Então, o minimalismo vem numa corrente para tentar realmente frear tudo isso, exatamente. Uma consciência ecológica também, né? Sim. Agora, o que eu ia colocar é que a gente está falando, né, o minimalismo vem para colocar tal. E é interessante porque, atualmente, a gente tem um boom desse movimento e gente falando de minimalismo, e aí você tem isso dissecado e sendo falado em diferentes áreas da vida. Agora, se você para pensar, na verdade, esse conceito minimalista ele não é uma coisa nova. Você olha para trás, tipo, o que é que Jesus propunha? O que é que você pega João Batista lá? Como ele vivia, Como é que ele vivia? Você pega... Ele é um minimalista. minimalista. Deixe tudo e siga-me, né? Aí você vai lá para outras religiões, outros contextos, né? Você tem, por exemplo, o Mahatma Gandhi, vivia também com pouca coisa. Enfim, aí você tem, na história do catolicismo, você tem o Francisco de Assis também. Então, e no caso Francisco de Assis era uma pessoa rica, né? Aí ele deixa tudo para... Então, quer dizer, não é um conceito novo isso, né? Mas é legal que a gente esteja numa outra abordagem nesse momento, até uma coisa meio cult, assim, né? Tipo, olha, se eu sou minimalista, eu tô meio na moda, assim. Eu tô na vibe. Não, e por falar em moda, essa é uma outra situação também. Porque sempre, né, tem a cultura, vem uma contracultura em oposição àquela que já existe. No caso do minimalismo, ele propõe todo esse desapego que a gente está comentando aqui. Só que daí o mercado, né, o comércio, ele começa a ver potencial nisso aí. Opa, um novo nicho saiu aqui. Preciso aproveitar. Preciso aproveitar. Então começa a produzir peças de roupas nesse estilo, móveis de casa nesse estilo, conceitos, passa a vender esse conceito, e quando eu falo vender, envolve dinheiro, que dali a pouco a pessoa que antes era minimalista se vê comprando um monte de outras coisas. Para continuar sendo minimalista. É muito louca essa situação. É um consumismo minimalista. É que o minimalismo, ele vai depender do conceito do que é essencial para cada um, né? Por exemplo, se perguntar pro Hélio, pro Leite, para mim, quantos sapatos a gente precisa para sobreviver? A gente tem que entrar nesse assunto. Talvez seja um falar pouco sobre diferente do número que a Betina e a Suzane diriam, não é? Sabe que quando eu estava vindo para cá para gravar esse programa com vocês, para a gente conversar, eu fiquei pensando justamente nesse ponto dos sapatos. Quantos sapatos eu tenho? Porque, assim, não que eu tenha muito, mas na última mudança de casa que eu fiz, saí de uma casa e fui para outra, e quando eu reuni os meus sapatos, eu falei, gente, eu tenho coisa aqui que eu não uso faz anos e eu não preciso ter.
E eu já comecei a me desapegar de alguns, Wagner. Alguns. De alguns. E já separei. Mas sabe o que é mais curioso, falando bem sério mesmo? A gente tem um monte de sapato, um monte de roupa, um monte de coisa, mas no dia a dia a gente usa sempre as mesmas coisas. As mesmas. Comigo é muito assim. E essa questão que você falou, Betinho, do desapego que a gente está comentando, eu acho que reflete muito nesse exemplo que você deu. Porque, assim, às vezes a gente tem coisas que a gente está apegada a elas, sabe lá por quê? Porque você nem está vendo. Tem coisas que eu descubro na gaveta que, ó, há tempos eu nem sabia que existia. Aí, na hora de jogar fora... Não posso me desfazer disso. Não quero me desfazer disso. Então, eu acho interessante essa ideologia de você não ser apegada. E tem uma frase que eu tenho até anotado no meu mural. Vamos ver se eu vou saber reproduzir certinho aqui. Meu cérebro é muito acelerado. Eu acho que resume bem o minimalismo. Ela diz o seguinte: não dependa de nada que a falta te faça infeliz. Vamos de novo? Não dependa de nada que a falta te faça infeliz. Então, assim, É eu não posso depender do meu De iPhone. Deus, por exemplo. Não, só Deus que não pode entrar. Tirando Não, Deus, família. por exemplo, o celular Não, me só faz... coisas. é só coisa. Coisas. Acho que é coisas. Ligado a eu coisas. relacionei assim, né? Então, assim, a falta, se eu ficasse sem meu telefone, eu ia ficar muito infeliz. Eu ia ficar sem saber o que fazer. Então, eu não posso depender dele, porque se ele me faltar, eu vou ser infeliz, entendeu? E aí é onde a gente traz para os valores que você comentou, Tem um né? programa, Família, Deus, essas coisas. tem um programa de televisão que fala sobre moda. Eles quiseram criar um programa de moda para ir ao encontro dessa onda do minimalismo, né? Então, Aquele que joga tudo fora que você tem no guarda-roupa, eu você não já gosto viu daquilo. esse? Não é que joga tudo fora. É que Betina, não, gente, isso calma, aí eu não consigo. Não, é assim, a pessoa vai lá, aí eu olho para aqueles guarda-roupas do programa de televisão e falo, gente do céu, como alguém consegue ter tanta roupa? E aí a pessoa vai tirando algumas peças e coloca para doação. E aí, todas as edições que eu vi foram com mulheres, não vi nenhum com homem. E aí, quando a pessoa fica naquela que a Suzane reproduziu a cena aqui, de não quero soltar do negócio, a apresentadora fala assim, olha, eu sei o que está acontecendo aqui. Essa roupa tem muita história, né? Onde você já usou essa roupa? Aí a pessoa fala e a pessoa vai para aquela memória afetiva e tal. Aí a apresentadora diz assim, lembra do seguinte, a peça vai embora e vai ajudar outra pessoa a construir outras histórias. Mas as suas histórias não estão indo junto com a roupa, elas vão continuar com Ah, é você. legal essa Olha, ideia. mudou o olhar em cima da situação. Não tinha pensado. Vão-se as peças, ficam-se as histórias, Aí eu entendeu? acho que eu vou começar a colecionar mais histórias e vou me desfazer das peças. Agora, é interessante isso que vocês falaram da dificuldade das pessoas de se livrarem de algumas coisas, porque isso pode virar doença, né? Tem o pessoal que- Acumuladores, Falando, já tem um isso que eu ia programa. falar. Falando Acumuladores. de um outro programa, tem Nossa, um programa é tenso. chamado Acumuladores, né? Eu Horrível. não sei, é Eu me sinto Discovery muito que mal chama? assistindo. Eu acho que é Era no no Discovery. Health. E aí, tipo, é gente que não consegue se desapegar de nada, inclusive de coisas banais, assim, sei lá. clipe. Oi? Um clipe. Um clipe, sabe? E aí a pessoa fica com um monte de bugiganga, lixo pela casa inteira. Pacote vazio de salgadinho, restos porque não- de comida, inclusive. Então, a gente tem que cuidar, porque Os extremos, os né? extremos são muito, assim, são avassaladores. Então, tipo, ao mesmo tempo que você pensa assim, não, eu não posso... isso aqui eu preciso de vários sapatos, vou pegar no sapato de novo. Vários sapatos. Mas tem algum momento que você pensa assim, não, esse sapato aqui tá velho já, mas não vou doar, porque esse aqui tem muita história, tem uma coisa. E aí você vai acumulando uma coisa, e aí vira uma doença, né? Uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando, né? A gente tinha comentado sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu converso isso com o Leite. Inclusive, eu li uma blogueira que é adepta ao minimalismo falando sobre essas questões. Porque até o querer fazer muita coisa também prejudica o ser humano. Você acaba segurando muitas pontas, não consegue resolver nada, e aquilo que é essencial, você não tira tempo. Então, você desenvolve várias atividades e, de repente, a família, que é uma coisa extremamente importante para a gente, né? Seja filhos, cônjuges, enfim. Aquilo que é essencial e vital, você não tem tempo. Porque você está acelerado, querendo fazer um monte de coisa. E não tem tempo para o essencial, o que deveria ser mais relevante. E assim está a saúde. A gente falou de exercício físico no bloco anterior. Cara, a gente fala que saúde é prioridade, mas não é prioridade. A gente faz tudo ao contrário para deixar ela lá em último lugar. Então, assim, não só o consumismo, né? Tem todo um estilo mesmo de vida que envolve, assim, essa questão de desapego, do menos é mais. Eu estou me colocando no lugar de quem está em casa assistindo a gente, pensando, puxa, é bacana essa ideia de você valorizar as coisas que são essenciais, eu não consigo fazer, por onde eu começo?
né? Então, a Suzane falando sobre saúde, que a gente deixa em último plano, eu penso que uma forma interessante de começar a desapegar é a gente utilizar situações que são concretas, como roupas, por exemplo, né? Então, vai lá, abre o guarda-roupa e verifica aí quais são as peças que você realmente não utiliza ou que faz mais de 2 anos que você não usa. Aquela blusinha, aquela calça, aquele casaquinho. E começa a pensar no que o Wagner acabou de falar, né? As suas histórias serão preservadas, mas você vai permitir que outras pessoas construam outras histórias com a peça que você está doando. Então, isso começa a desenvolver na gente a ideia de que eu estou contribuindo com outra pessoa, mas também estou me ajudando. Então, eu começo devagarinho me desapegar de algumas coisas e depois eu posso ir para outras áreas. Relacionamentos, trabalho, tem que começar saúde. por algum lugar, né? Exato, Eu exato. preciso falar, você vai Fala, acreditar. Quando eu li sobre esse assunto, me veio esses sentimentos, assim, esses pensamentos. Sabe o que eu fiz? Foi pro guarda-roupa. Foi pro guarda-roupa. Mas Peguei acho que é o mais saco prático, né, que a gente consegue visualizar para poder agir. e fui rápida, eu não fiquei pensando, entendeu? Vou abrir um parêntese. Depois que eu ensaquei, que eu fui levar para doação... Voltou metade. Não, teve só... teve só uma... Teve Só uma pecinha que você pegou teve de só volta. uma saia. E nem porque eu uso ela por aí, mas porque um dia eu usei para fazer uma atividade. Viu? As histórias. Olha aí, ó, tá vendo? Aí eu resgatei ela. Mas foi libertador, sabia? Essa consciência que mudou, assim, hoje eu olho pro meu guarda-roupa... Vamos fazer com essa saia agora também isso? Faltou Vai a pra saia, doação faltou também a a saia. saia, Vamos Suzane? compartilhar Não, mas ela é memórias. única. Mas ó, Só a gente tá só tem falando, ela. a gente tá falando muito de roupa, sapato e tal, que eu acho que é uma coisa, tem homens que têm um apego muito grande com isso, mas eu acho que é uma coisa muito do universo feminino. Tecnologia. Agora, cada um tem a sua coisa, né? Tem os muito seus homem, por apegos, exemplo, né? que tem ferramenta, aquela coisa, tem a chave de fenda que não usa faz 200 anos, mas tá lá, 200. Livro. Vamos tocar num assunto polêmico Eita, aqui. É gente, um outro assunto que a eu gente sou podia meio pular acumulador. também, entendeu? Por exemplo, tem gente que compra e não lê, entendeu? Não, aí Tem tudo alguns bem, tá lá na fechados fila. ainda. Tá lá na fila Ué, para que leitura. fila é essa? Agora, Infinita? e os que você já leu? Não serve para qualquer consulta, mas você não doa, você não faz nada, você fica ali Enfeite. acumulando poeira. E você olha na prateleira, assim, na estante e fala, eu tenho esse livro. É. Acho que é pra... É bonito pra sabe, mostrar pro pros ego. outros, né? Eu tenho que esse isso. livro, mas não me faz bem nenhum. Tá ali acumulando Pô, a pó. carapuça tá servindo muito aqui, cara. E eu falei, mas é só eu. Ah, aqui. entendi. Cada mudança, a coisa mais pesada lá de casa é eu Não, tão mas de eu livro. tô Só na que a gente fase não minimalista, desapega. porque lá em casa tá faltando uns móveis, então tá bem minimalista, assim, sabe? Tá bem clean a casa. Tá no mesmo time que o Eli começou aqui. Mais uma vez, tem que ir pro intervalo. Nosso produtor está querendo cumprir a meta de não estourar os blocos, mas não acabou o programa, viu? A gente só faz um intervalo rápido, porque na volta a gente vai falar sobre envelhecimento. Será que é possível a gente se preparar para essa fase da vida? Como é que a gente pode fazer? Não sai daí, voltamos já.